Oi, gente linda do meu canal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês estão assistindo esse vídeo, né? Mas, meninas, aparecendo aqui, fiquei sumida, né? Depois que postei o vídeo do meu mini ateliê aqui, gente, estou muito feliz, muito grata a cada mensagem. Já respondi algumas, ainda falta responder outras, né? Cada mensagem linda, gente, Deus abençoe a todas. Gente, que foi isso esse vídeo, hein? Que foi isso esse vídeo? Eu quase que eu infartei, uai. Deus abençoe pelo carinho, pelos likes, pelo joinha que vocês deram, né? É, eu falei, não, tenho que ir lá falar com as meninas, porque eu tô aqui, era para ser o próximo vídeo dessa produção aqui, dessa encomenda, gente, mas estamos numa correria, aconteceu uns imprevistos aqui, e deu uma atrasada. E como é uma peça que eu tô adaptando para ficar do tamanho da cliente, tá bem enrolado também, gente. Mas o mais é por causa das correrias, dos imprevistos que aconteceu. Eu falei, não, mas eu vou lá gravar um vídeo agradecendo. Gente, Deus abençoe a cada um que deixou sua mensagem. Deus abençoe a cada um que deixou seu like, que compartilhou. Gente, eu tô muito feliz. Estamos aí, batemos os 1.000 inscritos, acho que com 1.300 e pouco, né? Inscritos. Deus abençoe. Esse vídeo, até acho que a última vez que eu vi, ele tava mais de 3.000 visualização, né? O vídeo do mini ateliê. Eu fiquei com medo de postar, porque a gente sabe que tem muitas críticas, né? Meio de crítica, né? Porque a gente vê aí crocheteiras que Começa não, acho que todo mundo começa do pouco, né, gente? Cresce do pouco. Eu falei, tem um paredão de linha, eu falei, vou só com isso aqui mesmo. Falei, não, mas eu vou gravar porque serve de inspiração para outras meninas, para quem tá começando, gente. Porque é super natural todo começo, ser difícil, mas é igual uma... Deixou um comentário aí, uma amiga aí deixou um comentário. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora, não é isso? E é a mais pura verdade, gente. Primeiro a gente começa e depois vai melhorando, né? Então eu fiquei muito feliz, que foi uma coisa positiva, né? Muitas meninas se inspirou, muitas me deixou palavras lindas de bênçãos aí no meu vídeo, né? Então eu fiquei muito feliz, que eu queria mesmo era motivar, principalmente quem tá aí começando ou recomeçando como eu, né? Então, gente, Deus abençoe, só gratidão a cada um, né? E tô aqui, gente, pegada nessa peça. E outra coisa que eu queria falar com vocês, gente, que vídeos são esses que tá repercutindo aí, que eu tô assim de boca aberta, tô chocada, sabe? Com as coisas horríveis que eu tô ouvindo falar sobre o crochê. Pelo amor de Deus, é que crochê destrói família, é que crochê tá sendo comparado como drogas ilícitas, gente, com coisas ilícitas. Que é isso? Que coisa... Nossa, não tenho nem palavras, sabe? Como que a pessoa pode dizer isso? O crochê voltou na minha vida como bênção. Foi bênção quando eu comecei lá há 12 anos, né? Porque eu era uma criança, assim, fui criada pelos meus avós e ficava muito com adulto, não tinha o que fazer. E foi benção quando eu aprendi a fazer o crochê, porque eu ocupava o meu tempo, fiz o meu enxoval, em vez de eu comprar, eu fiz meu enxoval de casamento, né, através do crochê, e ele era uma terapia para mim, sabe? É uma terapia um crochê. Então, assim, até quando eu comecei a trabalhar fora, eu lembro que eu trabalhava na eletrônica do meu primo, como era só secretária para atender, pegar, né, pedido, essas coisas, eu fazia crochê. Eu já fiz vagonite, eu comecei a aprender ponto cruz, eu tinha uns 9 para 10 anos, aprendi com a minha tia ensinou. Gente, eu fazia peças lindas, né? É, então, assim, artesanato é uma terapia, né? Hoje eu falo assim, porque que naquela época eu não tinha uma visão de que podia dar dinheiro, podia ser vendido, né? Mas tá bom, foi uma terapia, eu ocupava minha mente, né? Viajava, sabe? Às vezes botava um hino, um louvor para estar tocando e eu ali bordando. Aí aprendi o crochê, fiz meu enxoval, gente. Quando eu trabalhava nessa eletrônica do meu primo, como eu passava o dia todo sentada, né? Era secretária, né? Então, assim, o crochê me ajudou muito, os bordados me ajudou muito, que passava o dia, entendeu? Porque quando eu trabalhava o dia inteiro, nessa época eu tinha 14 anos, eu trabalhava o dia inteiro,
e estudava à noite. Quando eu não tinha os trabalhos da escola, a tarefa para fazer, era bordando e crochetando, minha amiga. Então era muito bom. Eu não tive que comprar peça de enxoval para o meu casamento. Às vezes, quando eu ia para um casamento de alguém, eu já tinha um presente ali, porque quem não ama receber uma peça linda de crochê, não é mesmo? Então, assim, depois que eu casei, como eu contei lá na minha história, né, no vídeo da minha história com crochê, um pouquinho da minha história, falei o tanto que me ajudou, né? Porque eu fui uma mãe assim que eu priorizei a ficar dentro de casa, a criar meus filhos, sabe? Eu não queria que outras pessoas criassem, não porque eu quero ser melhor que os outros, mas porque eu queria participar da infância deles. Não queria perder nada, porque passa muito rápido, gente. E meu esposo trabalhava viajando, né? Então, assim, eu pensava, como que vai ficar uma criança sem a presença do pai, porque o pai trabalhava viajando, e sem a mãe que trabalha o dia todo e quando chegar, chega na agonia, que tem que cuidar de casa, tem que fazer as obrigações, que hora que eu ia ter tempo para dar atenção pro meu filho, certo? Então, assim, foi uma das coisas que me ajudou muito o crochê. Eu fazia crochê, eu pintava, já cheguei a fazer pintura. Antigamente a gente pintava as bonequinhas, fazia aquelas pinturas de pano de prato perfeitas, sabe, gente? Então, assim, me ajudou muito. Sempre eu tinha o meu dinheirinho, eu queria comprar as coisas pro meu filho, né? E comprava. Então, assim, é bênção. Como que vai destruir? Igual meu esposo ficava viajando e eu ficava muito sozinha, eu morava muito distante dos meus familiares. Então, até pelo medo de eu não ficar sozinha, naquela solidão, só eu e meu filho, ocupava a minha mente. Às vezes eu sentava na porta de casa, eu morei numa casa que a minha vizinha era crocheteira também e pintava, né, pano de prata, e a gente sentava na porta de casa, as crianças ficavam brincando na porta de casa e nós ia bater altos papos ali, ó, crochetando, entendeu? Era uma delícia, eu sinto saudade daquela época, entendeu? Muita saudade, e nunca deixei de fazer minhas obrigações, gente, ou fui dormir tarde por causa do crochê, nunca. Eu parei, deixa eu clicar aqui, porque esse celular meu, quando ele fica um tempo só gravando, ele desliga. Então, assim, eu parei porque na minha época, naquele tempo, antes da internet, dessas coisas, tudo era muito caro. As linhas eram muito caras, tudo. Então, assim, a gente tinha que botar um valor a mais nos produtos. E acabar que as pessoas não compravam, não é? Poucas pessoas não davam valor. E eu também era muito desfocada, gente. Eu não era focada. Uma hora eu vendia enxoval, eu já fui manicure, como eu falei, eu já trabalhei. Eu nunca fui de ficar parada. Sempre eu tinha meu ganhazinho, sabe? Sempre, eu nunca dei conta. Eu priorizei ficar dentro de casa, cuidando da minha casa, dos meus filhos, mas sempre eu fiz alguma coisinha para me ter a minha rendinha, para não ficar totalmente dependendo do marido, né? Porque a gente quer comprar as coisinhas da gente e gente, eu acho muito, não gosto de estar pedindo dinheiro, tá, sabe? Até hoje eu sou assim. Então, assim, assim, eu fiquei chocada com os vídeos aí, gente, que galera doida é essa daí? Em vez de trazer um vídeo de inspiração, né? Fala, olha, o crochê é bom. Quantas mães, só que a gente tem que ver o que é positivo, né, gente? Ainda bem que tem gente muito positiva, eu vejo muitas meninas novas aí que tá no crochê, que estão cuidando dos seus filhos, crochetando. Então, eu queria dizer assim, gente, quem tá começando, não vai nessa onda aí não, porque crochê é muito bom. Igual eu voltei agora com crochê, eu parei lá atrás. Aí eu comecei com outro artesanato, que foi os laços de cabelo, que foi uma bênção na minha vida também. Na época que eu comecei com os laços de cabelo, foi uma época muito difícil da minha vida. E Deus abriu essa porta que num momento tão difícil da minha vida, e Deus abriu assim, e foi chuvas de bênção na minha vida através do artesanato, entendeu? Hoje, o crochê voltou na minha vida no momento que eu estava em aflição. Esse ano está sendo um ano muito difícil de vendas, né? Como vocês veem, eu tenho uma lojinha aqui, e eu estava até conversando ainda agora com uma colega, uma vizinha aqui, a gente conversando sobre o que está acontecendo com esse ano. Ela, ô, Céu, eu queria comprar hoje, mas tá tão difícil as vendas, tá tão ruim, não sei o que está acontecendo. Então, todo mundo reclamando. E aí, pra mim não foi diferente, gente. Principalmente por eu ter uma loja no setor, mas eu vendo mais online, né? E a gente conversando, tanto que as coisas estão difíceis, esse ano foi difícil para mim também, minhas vendas, não foi fácil. E eu entrei numa aflição muito grande, o Senhor tem misericórdia, não me desampara, me dá uma luz do que eu posso fazer. E Deus usou de uma pessoa para me falar sobre o crochê. Ela, por duas vezes, a primeira vez,
ela falou assim, Lidiane, tem uma fulana ali que tá fazendo live, fazendo crochê. Do nada, essa pessoa, um homem, sabe, chegou e falou assim, no momento eu não dei atenção. Eu falei, é mesmo? Diz que ela ganha dinheiro fazendo live lá pra outra rede, sabe? Fazendo live. Disse que foi lá comprar e viu o marido dela assistindo a live dela. Ela lá dentro assistindo e o marido assistindo pra poder ajudar ela, né? E num primeiro momento eu não dei atenção. E aí passou-se os dias e eu clamando a Deus, Senhor, me abençoa, Senhor. Clamando a Deus para Deus abrir uma luz na minha vida. Porque depois, nesse início de ano que foi essa crise, gente, eu já comecei a fazer kit de presente para ver se chamava a atenção dos clientes. Não deu certo. Né? Tinha feito outras coisas aqui, mas não tinha dado certo. E quando foi outro dia, ele tornou comentar de novo comigo, sabe? Eu digo que ele estava guiado por Deus. Ele foi guiado por Deus, tá? Não foi guiado por Deus, porque ele tornou falar sobre isso. Falou, olha, Lidiane, por que você não faz crochê? Não faz crochê mais, não? Eu fui ali comprar um negócio no mercadinho e tornou a repetir a história, que ela disse que ela estava ganhando muito dinheiro fazendo live lá para outra rede, né? E aí eu falei, é mesmo? Ele é. Aí tá, no momento, aí eu fiquei pensando, sabe? Naquele primeiro momento, quando nós estávamos ali conversando, tava fazendo umas coisas lá, eu não pensei muito, mas depois eu vim embora, aí já veio aquele negócio no meu pensamento. Eu falei, será que crochê hoje está valorizado? Que antigamente ninguém valorizava tanto crochê, né? E a pintura eu larguei porque me deu alergia na gravidez do meu segundo filho. Quando eu tava com 6 meses, mais ou menos, me deu alergia da tinta. Por isso que eu larguei as pinturas, tá? E nunca mais tinha tentado voltar a pintar até esse dia que eu pintei os panos de prato, né? E Deus é bom que não me deu alergia. E aí tá, cheguei em casa, fui pesquisar sobre o crochê. Gente, eu fiquei chocada, sabe? Chocada com a repercussão que tá crochê. Fui nos aplicativos de venda, né? Shopee, Mercado Livre, dar uma olhada sobre crochê. E onde eu pesquisava, só coisa boa, gente, num auge, assim, e gente fazendo vidas, né? Transformando vidas através do crochê. Então, assim, eu vi só coisas boas. E aí eu comecei a fazer, eu tinha umas linhas guardadas aqui, ó, uns 3, 4 anos atrás. Material guardado que eu tenho aqui, que sempre a gente guarda, eu nunca joguei fora, né? E fiz algumas peças com esse material, gente, foi vendendo. Pedi uns panos de prato para fazer teste e vendeu, né? Só um minutinho, gente. E pedi uns panos de prato bem fraquinho na Shopee só para fazer um teste e vendeu. Eu pedi uns outros melhor da Lamaé, vendeu. E eu falei, Deus abriu, gente. Eu tava com as continhas atrasadas, eu tava assim, sufocada. Meu esposo tava até me ajudando, sabe? E, nossa, foi bênção, foi bênção. Isso o quê? De maio pra cá. Vai lá, Alan Vitor. Então, assim, eu fico pensando como que a pessoa vem me dizer que crochê destrói a família, entendeu? E esses dias eu tô bem pegada, eu trabalho até tarde, mas eu não deixo de fazer a comida, eu não deixo de arrumar minha casa, eu não deixo de levar meus filhos na escola. Geralmente de domingo, sábado que a gente tem que sair para algum lugar, a gente sai, sabe? Se é para mim ir pra igreja, eu vou pra igreja, eu não deixo de ir pra igreja, né? Não deixo de dar atenção pro meu esposo por causa do crochê, gente. Bora. Voltando aqui, gente. Então, assim, eu acho que tudo, seja a profissão que for, seja o que for, gente. Se vocês não saber controlar, sabe? Se não saber priorizar sua família, seu marido, seus filhos, e primeiramente a Deus, tá? Primeiramente a Deus, tá? Você não saber que tem um momento de ir pra igreja, um momento de oração. Então, tudo que você não saber controlar e botar em ordem, vai sim ser uma coisa ruim, tá? Então, assim, eu queria dizer minha mensagem aqui para as meninas. Ai, Jesus. Gente, é difícil com cachorro, viu? Então, eu queria dizer, quem assistiu esses vídeos, gente, não desista por causa desses vídeos. Não pegue coisa negativa, sabe? Vai nas coisas construtivas, não desiste do teu sonho, tenta, não se compare a sua realidade com a realidade dos outros. Eu acredito, sei lá, que essas pessoas que estão gravando esses vídeos, é tipo assim, para eliminar a concorrência, só pode, entendeu? Porque não tem nem lógica a pessoa falar isso, ou porque ela tem falta de controle na vida, né? Falta de controlar, se organizar, né? E só pode porque
Gente, não tem lógica, coisas horríveis. Eu fiquei triste de ver esse tipo de vídeo, porque eu falei, Senhor, na minha vida foi uma benção. E quantas outras meninas que eu vi relato que foi benção também. Mães que pode hoje estar criando seus filhos, em vez de estar deixando numa creche. Nada que eu tenho nada contra, tá? Quem deixa em creche, quem... Mas, assim, é muito gostoso a gente poder criar os filhos da gente, né? Ter essa prioridade, esse privilégio de trabalhar em casa e criar os nossos filhos. Então, assim, eu fiquei muito triste mesmo. Eu queria dizer pra vocês, não desista. Tem dia que é cansativo, mas se você trabalha no mercado, você não vai passar estresse com pessoas. Todo serviço tem, é que eu falo até para meus filhos aqui, pro meu filho que já está trabalhando. Meu filho, todo serviço tem os seus caô. Até um médico, esse dia eu tenho um exemplo para ele. Até um cardiologista que passa horas e horas fazendo a cirurgia de pé, sem comer, igual eu tenho um tio meu que fez, né? Ele fez ponte safena, foi 8 horas de cirurgia. Então, esse médico que fez a cirurgia dele, foi 8 horas em pé, sem ir no banheiro, sem beber água, né? Peraí. E, gente, hoje tá difícil. Eu tô mexendo em algum negócio na minha casa, então se tiver um barulhinho, vocês relevem. Então, assim, gente, todo trabalho tem seus desafios, né? Então, a gente não deve se comparar. Se todo serviço fosse bom, até eu acredito que a vida do blogueiro não é fácil, porque o blogueiro ele tem que lidar com as críticas, né? Com os haters. Então, assim, trabalha em casa gravando com o celular, mas tem as suas dores de cabeça. Então, todo trabalho, né, tem seus desafios. Então, assim, gente, não, eu queria dizer, não se apegue a isso aí, né? Gente, eu vou ter que finalizar esse vídeo, mas o recado que eu queria dar pra vocês foi esse que eu falei, sabe? Procure vídeos que te motivam, que te erguem, que levantam. Não vai nessas coisas negativas, gente, sabe? Que dá uma tristeza de ver, sabe? Dá uma tristeza, né? Então, não se pegue a isso, não se compare. Outra coisa que eu vi, muitas meninas vendem uns crochê, umas peças muito baratas. A sua realidade é diferente. Precifique suas peças de acordo com a sua realidade, de acordo com o valor que você compra o seu barbante. Às vezes o que eu compro aqui não é o mesmo valor que você vende, então a gente não tem que se comparar. Igual as meninas que vendem tapete de 25, 30, às vezes você vai compra um barbante mais caro e quer fazer de 25 e você fica no prejuízo. Então, gente, não se compare, tá bom? Não se compare. E pessoas que conseguem, numa semana, produzir 10 pá de tapete, 3 kits de passadeira, e você fica, ai, por que ela consegue? Tem gente que é mais ágil, tem gente que tem uma agilidade terrível. Eu tô nesse kit aqui, ó, tá certo que eu paro pra fazer minhas obrigações, né, de mãe, de dona de casa. Então, assim, mas eu tô nele desde a semana passada. Esse aqui eu tô amarrada, igual eu falei. Eu tô tendo dificuldades com encomendas, né? E eu já assisti vídeos e nem por isso eu me boto pra baixo, e nem por isso quero desistir do crochê, não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou diminuir as encomendas e tentar o pronto entrega, porque com as peças pronta entrega eu sou mais ágil. Então é assim que a gente tem que fazer. E eu vi muitas meninas que também não trabalham com encomenda porque fica travada. Então, se é uma coisa que vai me adoecer, que eu tô vendo que tá me adoecendo, eu então não vou fazer. Vou continuar fazendo só priorizando as pronta entrega, entendeu? Que é uma coisa que me faz bem, é um hobby, eu não vou me cobrar tanto, entendeu? Então, assim, a gente tem que se adequar, se modificar. Você vai começar trabalhando, você fala, não, desse jeito não dá certo pra mim, então vou fazer de outra forma que vai ficar melhor, entendeu? Tá me gerando crise de ansiedade, então eu cheguei, não, eu vou cortar as encomendas, tá? Diminuir as encomendas e trabalhar com pronta entrega, porque eu vi que não tava sendo uma coisa gostosa, uma coisa boa, tava me adoecendo, né, gente? E é isso, gente. Você vai modificando e não se comparando com as outras pessoas, vai vendo a sua realidade e vivendo da forma que é melhor pra você, tá certo? Então é isso, meus amores. Esse é o vídeo que eu queria deixar hoje. Com fé em Deus, logo o próximo vai ser o vídeo dessa produção aqui, gente, tá? Dessa encomenda. Com fé em Deus, eu termino ela. Tá meio difícil, mas é isso. Eu não me cobro, eu tô no meu tempo, eu paro. Agora eu vou parar, vou fazer almoço. Vou levar a menina de escola, talvez eu vou ter que ir na rua, no centro. E tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Ontem eu parei de crochetar, foi cedo, dormi cedo ontem. Tá tudo bem, descansei, amanheci produtiva hoje. E cada uma tem que ser assim, tem que ser no seu tempo. Vou ver se eu consigo terminar até amanhã, mas se não der, como eu falei, eu vou ter que ir talvez no centro hoje.
Depois da manhã eu termino, e quando eu terminar eu venho trazer pra vocês essa produção linda, linda. E se eu dizer, deixa eu dizer um spoiler aqui pra vocês. Se eu falar que eu mandei um vídeo pra minha cliente a respeito do tamanho, sabe? Eu mostrei o vídeo pela outra peça que eu mostrei no vídeo passado pra vocês, né? Se eu te disser que ela gostou mais daquele lá, ela já quer aquele lá também. Ela falou, Lídia, pode completar o jogo que eu vou querer ele também. Vocês acreditam? E aí me diz que o crochê não é benção, gente? É benção, é benção, é benção, tá? É benção. Então é isso, meus amores. Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Eu tô muito feliz. E mais uma vez, não esqueça de deixar seu like aí, deixa seu comentário, que eu amo, vou estar respondendo. Às vezes é corrida aqui, não respondo na mesma hora, mas sempre eu tiro um tempinho, principalmente no final de semana, eu tiro um tempinho para poder estar respondendo, tá bom? E então é isso, fica todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.